E se você plantar e não colher? Fala, meus queridos, saudação de paz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem, graças ao Eterno. Esses dias eu tava pensando, na verdade eu vi um vídeo no Instagram sobre isso. Não era bem sobre isso, mas me levou a pensar no seguinte. Que muitas vezes nós estamos habituados, acostumados a ouvir que quem planta, colhe. Que quem pede, recebe. E a quem bate, a porta se abre. E não tem nada de errado com isso. O princípio do plantio e colheita está na Bíblia. E essas palavras, batei, abrir-se-vos-ai, etc., que eu citei há pouco, são ditas pelo próprio Jesus. Eu não tenho nada de errado com isso. A minha questão é que muitas vezes, na vida prática, nós corremos o risco de plantar e não colher. Eu sei que isso é um tanto quanto chocante quando se ouve num primeiro momento, ainda mais na nossa sociedade que busca resultados acima de toda e qualquer coisa. Mas veja bem, a Bíblia nos dá exemplos de pessoas que plantaram, mas no fim das contas acabaram não colhendo nesta vida aqui. Perceba, eu não estou dizendo que você nunca irá ter a colheita do que você plantou. O que eu estou dizendo é que você talvez não tenha essa colheita nesta vida terrena. Afinal de contas, Deus não deve nada a ninguém. Quer seja nesta vida, quer seja no porvir, receberemos o galardão respectivo aos trabalhos prestados ao reino de Deus. Certo? Porém, esse galardão, essa recompensa, essa colheita do que plantamos pode não acontecer nesta vida aqui. E a Bíblia está recheada de exemplos de pessoas que plantaram nesta vida, mas não colheram aqui. Ora, o próprio Moisés conduziu o povo por 40 anos, percorrendo o deserto em busca da terra prometida, e não entrou na terra prometida. Davi desejou construir um templo de adoração ao Senhor, mas foi Salomão quem o edificou. Davi até plantou no sentido não só de intenção, mas de preparar materiais e muitas outras coisas acerca da ordem do culto, de como as coisas deveriam ser. Ou seja, ele plantou, mas foi a geração posterior a ele que edificou o templo. Ele plantou nesta vida, mas não colheu nesta vida. Enfim, faltar-me-ia tempo para nós percorrermos por todos os exemplos bíblicos de pessoas que plantaram nesta vida e não colheram aqui. E por que eu estou trazendo essa reflexão? Porque, primeiro, ela não é muito, essa verdade, ela não é muito falada, porque, como eu disse, nós estamos na sociedade do resultado a qualquer preço, a qualquer custo. Então as pessoas não têm facilidade em lidar com esse tipo de verdade, pelo contrário, parece que há um exercício em tentar, pelo menos se não negar, esconder algumas verdades da Bíblia debaixo do tapete, para que elas não venham de encontro e venham contra ao espírito da época desse tempo. Mas eu resolvi trazer à luz esse entendimento, primeiro porque eu senti uma direção do Espírito Santo para fazer todo o conteúdo que eu trago aqui. É porque eu senti uma direção do Senhor para trazê-lo aqui, e para que nós entendamos juntos que a vida não é uma equação matemática. A vida não é feita de contas exatas. Existem vezes
que nós vamos plantar aqui, mas não vamos colher aqui. Existem vezes que nós vamos fazer tudo certo e vai dar tudo errado. E quem sou eu para questionar a ordem das coisas? Quem sou eu para questionar como as coisas acontecem ou deixam de acontecer? Eu preciso me sujeitar e me submeter à vontade soberana de Deus e saber que eu faço parte da história de Deus, da história do povo de Deus que está sendo contada aqui, e preciso ser servo dessa vontade soberana. Então eu preciso entender que muitas vezes eu vou fazer tudo certo, mas as coisas não vão dar certo. E a pergunta que fica é: o que eu faço quando isso acontece? O que eu faço quando eu cumpro princípios, quando eu faço tudo certinho e tudo acaba dando errado? Quando eu não colho aquilo que eu plantei? E aqui eu quero trazer exemplos práticos, porque talvez o plantar não seja em ofertas na igreja, como as pessoas gostam de pensar. Talvez o plantar não seja contribuindo financeiramente com alguma causa social, com algum departamento da igreja. Talvez o plantar seja o viver em obediência ao Senhor. Talvez o plantar seja o deixar um testemunho e um legado e produzir um testemunho do verdadeiro servo de Deus para as pessoas que te cercam. Talvez o plantar seja viver como um cristão piedoso, servo verdadeiro de Cristo, no intuito, claro, de servir a Cristo em primeiro lugar, mas também de influenciar as pessoas que te cercam. E muitas vezes a gente planta dessa forma, esperando que as pessoas sejam influenciadas através da nossa história, através da nossa vida, através do nosso testemunho. E pode acontecer que o tempo vá passando e você veja que as pessoas já se acostumaram com a sua presença, e quanto mais elas se acostumam com a sua presença, mesmo você sendo um servo de Deus, mesmo você sendo uma piedosa serva do Senhor, o fato deles se acostumarem com a sua presença faz eles normalizarem tudo isso. E conforme eles vão normalizando, essa influência que você espera exercer na vida dessas pessoas vai ficando mais distante, porque elas estão acostumadas, normalizaram, então a sua presença, mesmo que diferente do estilo de vida deles, perde impacto. Afinal de contas, eles estão acostumados com você ali. Eles já sabem que você é diferente, eles já sabem que você serve a Deus e está tudo certo, eles já acostumaram, eles já aprenderam a lidar com a sua presença ali. E quando você planta esperando que a colheita seja justamente a mudança de vida dessas pessoas, e isso não vem, isso não acontece, isso não chega, vem a frustração, porque você pensa: Senhor, o que adianta? Eu estou aqui te servindo, mas parece que a minha vida não tem efeito, que a minha entrega ao Senhor não tem efeito sobre as pessoas que me cercam, parece que elas não são influenciadas por aquilo que eu carrego. Mas deixa eu lhe dizer algo. Paulo diz aos Colossenses, no capítulo 3, versículos 23 e 24, façam tudo, não como que servindo a homens, mas como que servindo ao Senhor. Porque o Senhor lhes dará a devida recompensa ou a devida herança. Então, qual é a resposta que eu devo dar à vida quando eu faço tudo certo e as coisas dão errado? Eu devo ter a ciência e a consciência de que o que eu estou fazendo, não estou fazendo para homens, embora espere que as pessoas sejam alcançadas. Sim. Embora espere abençoar a vida das pessoas, sim. Isso também acontece com relação ao ministério, a chamada, você prega, parece que as pessoas não ouvem o que você prega. Você
ensina. Parece que as pessoas nunca aprendem aquilo que você ensina. Isso pode acontecer em várias áreas da vida. Mas você precisa entender que apesar da sua vida, apesar do seu ministério, apesar da sua chamada e vocação, apesar da sua entrega, servir as pessoas de alguma forma, abençoar as pessoas de alguma forma, você não está fazendo isso para servir as pessoas em primeiro lugar. Você está fazendo isso para servir a Cristo. Você é um servo do Senhor e do propósito do Senhor, da vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é alcançar vidas. A vontade do Senhor é tocar pessoas. A vontade do Senhor é abençoar pessoas. Mas isso só pode acontecer quando você entende que você é um servo de Cristo. Então agora aprenda isso para a frustração nunca mais pegar você. Mesmo quando você não vê o resultado chegar. Mesmo quando você não tem a tão esperada colheita. O que você faz na obra de Deus, a sua entrega, a sua vida de renúncia, ela pode e deve abençoar sim a vida das pessoas. Mas você não faz isso para as pessoas. Você faz isso para o Senhor. Você vive uma vida de renúncia para o Senhor. Você vive uma vida de total entrega à vontade de Deus para o Senhor. Tudo que você faz, vive, se move no reino de Deus, tem o propósito de abençoar pessoas? Sim. Mas você o faz para o Senhor. E quando você coloca o seu coração nessa verdade, entendendo que tudo que você faz para o Senhor, aí não há frustração. Aí não há frustração porque aquele para quem você faz o que faz, está recebendo. Aquele para quem você vive como vive, está recebendo o seu esforço, a sua renúncia, a sua forma separada de viver. E quem sabe, você não colherá nesta vida os bons frutos do que você plantou. Quem sabe, só depois da sua partida, as pessoas se darão conta do servo de Deus que você era, da serva de Deus que você era. Eu sei que isso parece meio frustrante no primeiro momento, mas não importa quando você vai colher. O que importa é que sua vida serviu ao propósito do Senhor, você estando aqui ou não. Você estando aqui ou não importa. Entenda, compreenda que você é um escravo. Repito, eu disse isso esses dias na vida. Você é escravo da vontade e do propósito de Deus. Portanto, não importa se você vai colher nessa vida aqui ou apenas no porvir, não importa. O que importa é que a sua vida serviu ao propósito e à vontade do Senhor e de alguma forma o nome do Eterno foi glorificado através de você. Tá bom, queridos? Essa foi a nossa conversa de hoje. Eu espero de verdade que ela tenha te abençoado e te edificado de alguma forma. Obrigado a você que chegou até aqui. Até o próximo vídeo. Tamo junto sempre, pelo Rei e pelo Reino.